Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, todo mundo tava achando que os tutoriais de Halloween tinham terminado, né? Mas não, eu tive que fazer um tutorial derradeiro aí. Eu vi uma foto, uma amiga minha, Nayara Nover, pra quem ainda não conhece, a maquiadora lá no Rio de Janeiro, ela me mandou a foto da Harley Quinn, da Arlequina aqui no Brasil, né? Da Arlequina que a Jordan Hans fez. E assim, eu fiquei babando, né, cara? Ela falou, meu, imagina a paciência pra fazer e tal, nananana. E tipo, eu fiquei, assim, com esse tutorial na cabeça. E a Jordan, ela faz, assim, tutoriais incríveis de maquiagem artística, assim, cara. Que nem a Evelyn Hagley fala, né? Cara. Gente, sério, coisa de doido, assim. Ela, nossa, muito habilidosa. E eu fiquei doida pela Arlequina que ela fez. Vocês sabem que eu gosto muito deste mundo de Marvel, DC Comics e tudo mais. E eu, assim, acordei hoje e falei, gente, eu vou ter que tentar. Pelo menos eu vou ter que tentar. Então é isso. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de dar aquele curtir no vídeo, aquele gostei. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Mas já adianto que muita coisa eu já deixo esclarecida aqui no box de informações abaixo do vídeo. Então é só clicar em mostrar mais e às vezes essa dúvida já está sendo esclarecida na caixinha de informações, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal se você é nova aqui, é claro, né? Fotos e etc. lá no blog também estará linkado aqui abaixo, tá certo? Então vamos lá acompanhar esse último tutorial de Halloween de 2015. Bom, gente, vamos começar então, né? Tô usando um lápis bege para começar a fazer o esboço da máscara da Arlequina. Por que lápis bege? Porque se você errar o contorno ou o desenho, né? Você passar o dedo ali, arrumou, acabou, não borrou a tua maquiagem, não estragou a tua base. Se caso você use um lápis marrom ou preto, já fica mais difícil, né? Então sempre recomendo usar um lápis bege na hora de fazer esses traçados de guia, né? E o lápis que eu tô usando é o da Catarine Hill, é o lápis bege para olhos, mas você pode usar qualquer um, de qualquer marca, mas friso que fica melhor se você for usar um lápis bege, tá? Vou aproveitar também e já vou fazer o desenho no colo da roupa da Arlequina. Desculpa que não pegou muito aí nessa parte, mas depois que eu fui perceber que precisava tirar um pouco do zoom para mostrar para vocês. Ainda assim, por conta da iluminação, não aparece muito, né? Porque o lápis bege é muito clarinho. Mas depois, na hora que eu for fazer a pintura, né? Na hora que eu for pintar, vocês vão ver com um pouquinho mais de detalhe, tá certo? Então aí, para quem tiver dúvida, é só digitar no Google lá Arlequina ou Harley Quinn para ter alguma imagem de referência, que nem eu fiz lá no tutorial da Mulher Maravilha, que eu usei uma imagem como referência. Já vou fazer também o contorno interno da máscara. É sempre bacana você ficar olhando assim, tal, a imagem de referência para não errar mesmo. Apesar que a gente gosta de fazer o nosso traçado próprio, né? Mas é bacana seguir um guia e, gente, procurem ao máximo deixar essa máscara simétrica, tá? Porque senão vai ficar muito estranho, fica esquisito se ela não ficar muito igualzinha dos dois lados, certão? Então vamos lá para o próximo passo. Eu peguei um corretivo bem clarinho, eu tô usando o NC20 Pro Longwear da MAC, porque a Arlequina, ela tem esse tom de pele super clarinho, ela é super branquinha, né? Já a base, eu já usei uma base bem clara. Eu usei a NC15, a Studio Fix NC15, para já me deixar um pouquinho mais branquinha no rosto. Mas para deixar essa parte mais acentuada nos pontos mais altos do meu rosto, eu fiz a iluminação com corretivo mais claro. Eu ia usar um da Kryolan, mas os da Kryolan ficaram um pouquinho meio esverdeados. Eu não gostei, então eu tô usando o Pro Longwear NC20 e você usa o corretivo que você quiser. Tá? Eu tô iluminando todos os pontos altos do meu rosto. E pra gente selar toda essa parte cremosa, né, do rosto, a gente vai passar um pó translúcido, porque se usar um pó com cor, isso vai interferir na cor final da nossa base e é isso que a gente não quer, né? Então depois eu vou pegar uma sombra marrom acinzentada, eu tô usando a Coquette da MAC, mas você pode usar a sombra marrom acinzentada que você quiser. Por quê? O estilo da Jordan, na hora dela fazer o tutorial, ela adotou um estilo mais grunge da Arlequina. E eu achei muito legal, então eu adotei juntamente com ela esse tom mais acinzentado de marrom para fazer os contornos. Você pode usar um marrom mais quente se você quiser, mas assim fica super legal também, fica um estilo mais sujo, mais grunge mesmo, fica bem legal. Tá? Então eu vou fazer todo o contorno, vou fazer o contorno da máscara na parte interna também. Vou fazer o contorno do meu nariz,
porque ela tem um nariz bem fininho, bem delicado, né? Então, pra dar essa impressão de que meu nariz também é bem fininho e delicado, eu contornei o meu nariz com o mesmo tom de sombra. Depois já vou fazer o colo, então eu peguei uma tinta branca, aquela tinta que eu usei naquele tutorial de esqueleto ou caveira, né, que eu fiz inspirado na Lady Gaga. Pra quem me pergunta onde encontrar essas tintas, gente, essas tintas vocês encontram em qualquer loja que vendam fantasias, esses produtos para Halloween. É uma tinta bem fácil, bem baratinha de se achar, então não creio que vocês vão encontrar muita dificuldade para encontrar uma tinta facial corporal, certo? Então depois eu peguei a minha tinta preta e a minha tinta vermelha e fiz uma mistura porque eu queria esse tom mais vinho, esse tom mais bordô para pintar a parte da fantasia, né, a parte do colo da Arlequina. Eu achei bem legal. O vermelho que eu tinha era um vermelho muito vivo, assim, tá? Eu achei que não ia ficar bacana. Então por isso que eu fiz essa misturinha e eu gostei bastante do resultado final. Eu tô usando um pincel de corretivo, tá, gente? É um pincel de réplica, daquele meu kit réplica da MAC, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Pra quem ainda não viu, tem um vídeo dos meus kits de pincéis aqui no canal, então é só pesquisar, tá? E essas tintas não estragam os pincéis, porque elas saem muito fáceis, elas saem muito... Oxi, vai estar difícil plural hoje, hein? Elas saem com muita facilidade com água, então depois é só limpar o pincel que o seu pincel vai estar limpinho, sem manchas, tá bom? A parte dos olhos eu não vou caprichar muito, eu vou fazer um delineado simples, tá? Só pra deixar o olho dela um pouquinho mais definido e também deixar ela um pouquinho mais sexy, né? Então eu fiz um delineado gatinho bem simples. E só que na parte inferior que eu passei o lápis, eu vou fazer o lápis bem borradinho, porque também não precisa deixar assim uma coisa assim super perfeita, porque a Arlequina é meio doida, assim, meio louquinha, né, gente? Então não precisa ficar uma coisa assim super, né, só se você quiser, mas se você quiser adotar esse estilo mais grunge, esse estilo mais original da Arlequina, doidinho de ser, recomendo deixar tudo meio borradinho ali na parte de baixo dos olhos. Essa parte vocês me perdoem que ficou desfocado algumas partes, porque eu não percebi que a câmera estava gravando no manual. E no manual, quando tem movimentos mais bruscos, a câmera ela desfoca com mais facilidade, né? Então, infelizmente, algumas partes ficaram desfocadas aí na máscara, mas de qualquer forma eu deixei essa parte da máscara inteira para quem quiser acompanhar como é que eu fiz. Então eu fiz todo o desenho dela, o contorno dela com aquela tinta preta, a Color Make, e com um pincel bem de definição não, né? Enfim, de detalhe, é isso, detalhe. Gente, é a 10ª vez que eu tô gravando esse áudio, sério, tudo me atrapalha. Porque a gente quer que essa máscara ela fique bem definida, né? Bem certinha. Então eu fiz com um pincel mais de detalhe mesmo. Depois de pintar ela todinha, tô fazendo ainda mais um sombreado nela ali na volta dela e em volta do meu olho também para ficar um pouco mais definido, mas ainda ficar esse estilo mais sujinho, certo? E a gente vai fazer uns pontos de iluminação na máscara com a tinta branca para dar essa impressão que ela tem um alto relevo, que ela, ao você virar o rosto assim, ela tem esses pontos de iluminação, de reflexo, para não ficar parecendo que é aquela máscara que tá chapada no rosto, pra gente dar essa impressão de 3D pra máscara. Por isso também a gente tá fazendo o contorno dela em toda a volta dela, também para dar essa impressão que ela tá acima do rosto, acima da pele, né, que ela não tá colada assim na pele. Então é bacana fazer o contorno também por causa disso. A Jordan, ela fez esses traços assim, nada muito corretos na máscara, seguindo esse estilo mais grunge mesmo. Eu achei muito legal, achei muito bacana, porque dá esse aspecto meio maluco, assim, né? Nada muito perfeito da personagem. Então, é bacana se você quiser fazer. O batom que eu escolhi é o Wicked da Lime Crime, porque eu quis ficar nessa gama aí de tom de vinho, para combinar com a parte do colo. Então eu fiz todo o contorno normal da boca e depois com o pincel de detalhe da MAC 210 e com aquela tinta que eu usei no colo, que eu misturei o preto com o vermelho para ficar esse tom mais de vinho, eu comecei a fazer a boca um pouquinho mais rasgada, porque a Arlequina, assim como o Coringa, tem esse aspecto mais de desenho de palhaço na máscara e na fantasia, né, no personagem deles. Então eu quis fazer todo esse detalhe também. E fiz até um pontinho com tinta branca ali, fiz um pontinho ali, pra dar esse aspecto de HQ, de comic book, de quadrinhos, eu achei bem bacana, certo?
Então, também vou contornar toda a fantasia, vou começar agora a dar todo o detalhe da fantasia também, da roupa, para também não ficar aquela coisa chapada no corpo, para dar para dar relevo, para dar relevo para a fantasia, para ficar um aspecto mais 3D no corpo. Por isso também estou usando tinta branca para fazer a parte de iluminação da fantasia, para parecer que tem esses pontos de iluminação, de reflexo na fantasia, para não ficar parecendo aquela coisa chapadinha, né? E fica muito legal, gente. Principalmente na parte preta, fica uma coisa bem bacana, assim. E as tintas, elas se misturam bem, sabe? Porque o branco, depois que vai encontrando com o preto, fica nesse aspecto mais cinza e tal. Então é uma tinta bem fácil de se trabalhar, tá bom? Então não precisa ter medo. O batom ali foi de propósito que eu deixei ele nesse aspecto mais borradinho, porque a gente precisa deixar um aspecto meio que de caos, né, nessa fantasia, nesse personagem que é a Arlequina, porque ela e o Coringa causam caos, né? E é isso, gente. Faz aquela Maria Chiquinha meio, assim, né, despojada, tal, cabelo bem bagunçado. Eu juntei, assim, aspectos da Arlequina, do Esquadrão Suicida também. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, meus amores, então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou morrer de saudade, a gente se vê ano que vem agora com os tutoriais de maquiagem artística. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.